Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bom que você está aqui conosco em mais um episódio do Meditai. Nós hoje vamos falar sobre um tema chamado Pequenas Entregas que Levam Jesus Mais Longe. E para isso nós vamos nos basear no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do verso 1 em diante, que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa é uma passagem muito conhecida, muito abordada em sermões e trata de um momento muito importante no ministério de Jesus, porque Jesus está entrando na reta final do seu ministério. Ele está ali na última semana, praticamente, de vida, na última semana de ministério terreno, antes dele ser traído, flagelado, julgado, flagelado, crucificado e passar por todo aquele período de martírio até sua morte e ressurreição. Então, Jesus ainda não está dentro da cidade, porque ele está sendo perseguido, ele está sendo, na verdade, aguardado por aqueles fariseus. Já tinham dado ordem que se Jesus colocasse os pés ali, era para ser preso, né? E por que isso? Porque a cidade de Jerusalém estava um alvoroço por conta da Páscoa, os preparativos da Páscoa. Então, muitos judeus vindos das regiões circunvizinhas a Jerusalém, né, dos extremos do país e também de fora, de outras regiões e outras pessoas, gentios de várias nacionalidades, vinham para Jerusalém. Jerusalém era uma capital da fé. Então, a cidade estava realmente assim lotada de gente e enchendo cada vez mais. E um pouquinho antes do evento, da questão de Jesus enviar os seus discípulos para trazer aquele jumentinho, o Senhor já tinha operado um milagre muito poderoso ali nos arredores de Jerusalém, em Betânia, que ficava a menos de 3 quilômetros, 2 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho, 10 minutos de caminhada, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, muita gente que conhecia Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, quando vieram para a cidade por conta das festividades de Páscoa, acabaram indo para ali para estar com elas e prestar solidariedade e foram testemunhas de um milagre poderosíssimo. E o intento de Jesus de fazer isso, de ganhar aquele tempo, né? Jesus estava a cerca de 50 a 60 quilômetros de distância do outro lado do Jordão, quando Lázaro adoece, as irmãs mandam chamá-lo, ele leva um dia de viagem para chegar onde ele estava, ele fica 2 dias ainda lá, depois ele volta mais um dia, por conta da distância, 4 dias. Existia uma lenda judaica que dizia que a alma permanecia sobre o corpo nos primeiros 3 dias, ela estava por ali ainda, então... e depois, à medida em que o corpo entrava mesmo em decomposição, né, que os processos de decomposição se avançavam, a alma então partia. Isso era uma lenda judaica que existia naquela época. Então Jesus vem para, inclusive, desmistificar isso, porque o que ele mostra é que só ele tinha o poder para realmente ressuscitar. Não é? Nós não vamos abordar isso porque isso fica para uma outra oportunidade. Mas aquelas pessoas que vieram para Jerusalém estão ali testificando de tudo isso, e aí existe uma multidão de gente que volta para a cidade de Jerusalém, volta para Jerusalém e voltam comentando, e isso vira um burburinho. Jesus realmente cria um barulho muito grande na cidade. Então, um pouco antes dele entrar, Jesus então vai e manda os seus discípulos irem até um povoado próximo e buscar um jumentinho. Nós falamos disso num vídeo que está na nossa playlist chamado O Direito de Quírios. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse acontecimento, dá uma olhadinha nesse vídeo lá, e é muito interessante. Jesus evoca uma autoridade, porque até então, em todo momento do seu ministério, em nenhum momento Jesus aceitou ser chamado de rei, mas isso vai acontecer agora. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser cumprida.
Quando os discípulos vão até esse vilarejo, eles vão lá, encontram esse jumentinho, eles começar a desamarrar ele. Então eles são abordados e alguém fala assim, olha só, que é isso que vocês estão fazendo? Está em Marcos 11, nos versículos seguintes. Que é isso que vocês estão fazendo aí? Então, eles dão a resposta que Jesus pediu para que eles dessem, né? Diga que o Senhor, Quírios, precisa dele. Então, eles deixam, o dono do jumentinho não se opõe, ou os donos do jumentinho, né? O dono no caso, não se opõe, e eles então levam o jumentinho para Jesus, um animal que ninguém ainda tinha montado. Eles selam com os panos de Jesus as costas daquele animal, e Jesus então monta naquele animal e faz a sua caminhada bem lenta, a caminhada de um rei para a entrada em Jerusalém. E aí sim, Jesus vai ser aclamado como rei. E isso vai cumprir uma profecia que está lá em Zacarias 9:9, que diz assim, olha, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Olha que coisa sensacional. O rei virá, um pobre rei, montado sobre uma jumentinha. Jesus vem e ele entra na cidade e é aquela coisa tão sensacional que os evangelhos registram essa entrada como algo assim tremendo, que foi um alarido tão grande. Eu fico tentando imaginar, isso deve ter sido um alarido tão grande, porque aqueles fariseus ficaram alucinados, mandaram, não, manda esse povo calar a boca. Eles estavam agoniados, porque não podiam encostar um dedo em Jesus, porque sabiam que toda aquela multidão que agora estava ali celebrando e exaltando Jesus, era a multidão que viu Lázaro ressurreto, que testificou o milagre. Então eles sabiam que Jesus era alguém especial, ele era um profeta, ele era o Messias, ele era o rei, era Hosana, bendito, ele era o bendito que vem em nome do Senhor. E eles sabiam que não podiam encostar um dedo em Jesus. Então a estratégia de Cristo é fantástica, é sensacional, um milagre. E aí nós vemos um propósito, inclusive, na própria vida, na própria morte de Lázaro. A gente não vai abordar isso agora, mas é uma coisa sensacional. Mas onde eu quero chegar? Pequenas entregas que levam Jesus mais longe. Eu quero que você pare para pensar nisso num momento, querido. Já estamos com 7 minutos, nós não vamos estender, que o nosso vídeo não vai passar de 15, é menos que isso. Pequenas entregas levam Jesus mais longe. Então, pense comigo. Jesus precisava de um jumentinho, e aquele jumentinho, se você parar para pensar, ele era um animal de grande valor? Não, não era. Ele era um animal comum. Muita gente tinha esse tipo de animal para transporte, para frete, carreto, se usava muito. Então não era um animal caro, difícil de se encontrar. E qual era a finalidade de um jumento? Basicamente fazer carreto. Mas Jesus dá um uso completamente especial para aquele animal. E não somente isso, e é onde eu quero chegar, o dono do jumentinho. O fato desse homem não ter se oposto ao pedido de Jesus e ter doado, emprestado, cedido aquele seu jumentinho, que talvez fosse somente mais um animalzinho que ele tinha ali, pequeno, talvez sem expressão, era um animal novinho, porque ninguém ainda tinha montado nele. Isso também simboliza a pureza, né? E toda a consagração que envolve o cordeiro que está sendo, é como se fosse um altar para o cordeiro imaculado que está indo para o seu sacrifício. Isso tem toda uma simbologia que eu não vou abordar aqui. E aquele animalzinho, o ato do dono do jumento de ceder aquele animal para ele ser usado por Jesus, fez com que Jesus chegasse mais longe e fez com que Jesus experimentasse ali, né, toda aquela entrada triunfal e gloriosa. Mas eu quero dizer, esse homem foi participante disso. Talvez sem imaginar, no ato dele de doar aquele pequeno gesto, de ceder o seu animal para que Jesus pudesse utilizá-lo,
ele foi participante desse momento glorioso. Nós não temos o nome dele registrado, mas esse homem permitiu que Jesus chegasse mais longe, fez parte desse momento tão tremendo e especial. E eu quero que agora colocar aqui para você, querido, querida, o que você tem doado ao Senhor. Qual tem sido o teu pequeno gesto, a tua pequena oferta a Deus? Naquilo que você tem, às vezes você quer ver uma outra coisa? Pedro, o Senhor Jesus chegou logo no início e falou para Pedro assim, Pedro estava ali, tinha aquele episódio todo que ele tentou pescar a noite toda, não conseguiu nada, o barco estava ali encostado, tinha uma multidão, e Jesus falou assim, eu quero pregar no teu barco, você me empresta o teu barco, Pedro? E Jesus entra, e Pedro cede o barco, mas pensa, para que serve um barco de pesca? Para pescar. Mas Jesus fez aquele barco se tornar um púlpito, um altar para a ministração da sua palavra. E ele entrou naquele barco e dali ele começou a pregar para aquelas massas que se encontravam ali nas margens do mar da Galileia. Olha só que coisa espetacular. Pequenas entregas que fazem com que Jesus chegue mais longe. Eu quero que você pare para pensar nisso. O dono daquele jumentinho fez Jesus chegar mais longe. Vamos um pouquinho mais à frente? Maria emprestou seu útero quando ela disse, cumpra-se em mim, cumpra-se segundo a tua palavra. Ela emprestou seu útero e se tornou a mãe do Salvador. José de Arimateia, aquele político, discípulo escondido de Jesus, que se revela no final, ele teve nas suas mãos, o corpo de Jesus. Ele o envolveu com os seus lençóis, aqueles lençóis de linho, eram panos finos, caros. Ele envolveu o corpo de Jesus e o colocou numa sepultura dele mesmo, do próprio José de Arimateia, um túmulo que ele tinha. E com isso ele participou da ressurreição. O milagre da ressurreição, aquela tumba, aquele túmulo que existe até hoje lá em Jerusalém, visitado diariamente. Túmulo de José de Arimateia. Olha que coisa sensacional, queridos. Pequenas entregas que permitem que Jesus vá mais longe. Nós falamos de Pedro, nós falamos do dono do jumentinho, nós falamos de Maria, nós falamos de José de Arimateia. Mateus, ele abriu a sua casa e com isso ele preparou um banquete para aqueles seus amigos e Jesus então pôde pregar para os enfermos, os que precisavam de médico, para os pecadores que precisavam de arrependimento. Se uniu, vários publicanos e pecadores vieram ouvir a Jesus na casa de Mateus. Simão Cireneu, ele carregou a cruz de Cristo e com isso ele permitiu que o Senhor terminasse a sua obra no Calvário. Aleluias! Graças ao Senhor. Aquela mulher pecadora doou um vaso de alabastro com nardo puríssimo. Um vaso caríssimo, custaria hoje talvez mais de 32 mil reais. E ela ungiu Jesus, lavou Jesus, beijou os seus pés e os secou com os seus cabelos. E com isso ela ungiu o Senhor para a sepultura. Lázaro servia Jesus com os seus bens. A Escritura vai dizer que Lázaro e suas irmãs serviam ao Senhor com a sua casa, com os seus bens. Lázaro era um ponto logístico para Jesus poder desenvolver o seu ministério. Nós vamos ver Jesus transitando muito entre Jerusalém e Betânia, e Jesus utilizava a casa de Lázaro para fazer isso. Então, queridos, para concluir, nós já estamos com 14 minutos. Eu quero que você pense que pequenas entregas levam Jesus mais longe. O que você tem entregado ao Senhor? O que você tem feito? Eu faço marmita. Já experimentou colocar um folhetinho, talvez, nas suas marmitas? Você vai, com certeza, estar levando Jesus para mais longe. Pensa nisso, querido. Pensa no que Deus pode fazer através da tua vida, através dos teus dons, e dê a Ele aquilo que você tem. Porque
Porque por menor que pareça ser, na mão do Senhor se torna um instrumento de glória. Deus te abençoe.